Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louvemos seu nome. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, com alegria celebremos seu amor. Nos céus e na terra, seu nome é exaltado, de geração em geração, seu poder é proclamado. Os montes, os mares, obra de suas mãos, a criação inteira louva em adoração. Tudo quanto Tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louvemos seu nome. Tudo quanto tem fôlego. Consegue fazer absolutamente nada com Ele. Dessa forma é muito fácil te servir. Dessa forma é muito fácil estar na sua presença. Mas arranca tudo que Ele tem para você ver se Ele não vai blasfemar da tua face. Arranca tudo que Ele tem para você ver se Ele não vai começar a se desviar dos seus caminhos e falar que o Senhor arrancou dele. E Deus ali, Ele olha para Satanás e Ele fala: então vai lá, Satanás, arranca tudo que aquele homem tem. Pode fazer o que você quiser, apenas não toque na vida dele, porque a vida dele pertence a mim e nele ninguém vai tocar. A palavra nos fala então que Satanás ele sai da presença do Senhor e começa a fazer então um rebuliço. E eu estou pulando aqui somente para podermos chegar na parte pelo qual nós lemos. A palavra nos fala então que Jó, ele está ali em uma manhã comum, como ele sempre estava, e agora começa a chegar notícias para Jó. A palavra nos fala que um servo dele vem correndo em direção a ele, e ele fala: Jó, os salbeus eles roubaram os bois e as jumentas, e os servos que estavam ali cuidando deles, eles mataram a fio de espada, e somente eu fiquei vivo para vir te trazer essa notícia. Presta atenção que Jó, ele vê os seus bens materiais agora indo embora, porém ele não tem tempo de refletir e de assimilar aquilo que está acontecendo na vida dele, porque antes mesmo desse homem terminar, já chega um outro dizendo: Jó, um fogo de Deus caiu no lugar onde estavam as suas ovelhas, e todas elas foram queimadas naquele lugar, e todos aqueles homens que trabalhavam foram consumidos junto com elas. Presta atenção que Satanás agora ele é ardiloso. Ele faz questão de que o fogo seja proveniente do céu, para tentar, no momento em que o servo vai falar para Jó, e ele fala: fogo de Deus caiu do céu. Ele tenta abalar a confiança pela qual Jó tem no nosso Senhor. Ele tenta quebrar aquela confiança, dizendo que foi Deus que arrancou de Jó. A palavra nos fala então que antes mesmo daquele terminar, outro servo vem correndo e fala assim: os caldeus, Jó, eles estavam em um bando ali, e eles começaram a levar os seus camelos embora. Eles começaram a levar tudo aquilo embora. Aqueles homens que protegiam aqueles camelos, eles foram mortos por aqueles homens, e só eu fiquei vivo para vir te trazer essa notícia. Presta atenção que Jó começa a perder tudo. Jó, um dos homens mais ricos que tinha naquela terra, agora ele perde seus bens materiais. Agora ele perde seus camelos, ele perde suas ovelhas, ele perde suas jumentas, os bois. Ele está perdendo tudo aos poucos. Aos poucos não, porque foi muito rápido. Um já vinha, o outro já falava, o outro já vinha, o outro já falava. E Jó ali, ele não consegue assimilar tudo aquilo que está acontecendo. O nosso cérebro humano, ele não assimila bem a palavra perda. Quando nós recebemos uma notícia de que alguém perdeu algo, o nosso cérebro ele tenta excluir essa palavra para a gente tentar continuar de pé e continuar se fortalecendo. Mas aquilo vem como um baque em nosso coração, que nós ficamos entristecidos, ficamos indignados com aquilo que está acontecendo. Porém a palavra nos fala que Jó, antes mesmo daquele homem terminar, já vem um outro, e agora é a notícia que ninguém queria ouvir. Jó, ele está recebendo as notícias. Eu imagino que ele já está entristecido. Eu imagino que agora Jó já está angustiado. Eu imagino Jó ali recebendo aquela notícia, coçando a cabeça e falando: meu Deus, e agora o que eu faço? E a palavra nos fala que vem um outro homem e fala: Jó, os seus filhos, os seus 10 filhos, eles estavam na casa do primogênito, e um vento oriundo do deserto, ele veio e derrubou aquela casa sobre seus filhos e filhas, e todos os 10 morreram, e os servos que estavam ali também morreram junto.
E só eu fiquei vivo para vir te trazer essa notícia. Presta atenção que agora Jó perdeu a sua maior riqueza. Jó ele perde agora o seu maior bem. Jó ele perde agora os seus 10 filhos. E eu entendo isso porque eu já fui em alguns velórios e nós já vimos pessoas quando perdem seu ente querido, pessoas ficando desesperadas, pessoas não sabendo o que faz, não sabendo o que fazer. Eu já vi pessoas até mesmo blasfemando no Senhor no momento do enterro, dizendo: o Senhor não cuidou, o Senhor não fez. Eu estava na sua casa e mesmo assim o Senhor deixou tocar no meu filho, mesmo assim o Senhor deixou tocar na minha filha. E a gente tenta consolar, mas como que consola um coração que acabou de ter uma perda? Como que consola uma pessoa que acabou de perder um filho, de perder uma filha, de perder uma mãe, de perder um pai? Como é que consola essas pessoas? Nesse momento a única coisa que elas observam é que dentro de um caixão está o seu maior tesouro. Mas a palavra nos fala agora que Jó, ele olha para toda aquela situação. E eu imagino Satanás olhando para aquela situação que Jó está passando. E ele olhando para o céu e falando: agora ele blasfema. Agora ele larga tudo. Agora ele vai dizer que o Senhor que arrancou e que não quer mais nada com Deus. Agora ele vai ser o homem pelo qual ele vai olhar toda a circunstância, tudo aquilo que está acontecendo e vai dizer: Senhor, o Senhor não cuidou da minha casa, o Senhor não cuidou da minha família, não adiantou absolutamente nada eu sacrificar, não adiantou absolutamente nada eu orar, não adiantou absolutamente nada eu estar em jejum e oração te buscando, porque o Senhor não fez na minha vida. Imagina o Satanás dizendo isso agora. Só que Jó ele faz diferente. No meio de toda aquela circunstância, no meio de toda aquela atrocidade que aconteceu, no meio de tudo aquilo que ele estava vivenciando e passando, ele olha para o céu e fala: nu eu nasci do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. O Deus do céu me deu, o Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor sobre a minha vida. E presta atenção, porque a palavra bendito tem um significado muito maior do que somente palavras que Jó estava dizendo. A palavra bendito, ela significa que ele é amado, ele é desejado, é uma pessoa que eu quero estar próximo, é uma pessoa que eu sirvo, é uma pessoa que não importa o que está acontecendo na minha vida, eu continuo adorando, eu continuo glorificando. Ele é superior a todo o meu problema, ele é superior a tudo aquilo que eu estou passando, ele é superior a todas as afrontas que eu estou vivendo agora. E eu creio que se eu continuar de pé, continuar me fortalecendo no Senhor, tudo isso vai passar e o nome dele será glorificado na minha vida. Presta atenção agora que Deus novamente ele se encontra com seus filhos. E no momento em que ele está com seus filhos, Satanás vai até aquele lugar. E agora eu imagino o Senhor todo orgulhoso de Jó, e ele perguntando: Satanás, de onde tu tens vindo? E Satanás: eu vim do mesmo lugar da última vez. Porque Satanás sempre tem o mesmo plano para a sua vida. Ele tem um plano de matar, ele tem um plano de roubar, ele tem um plano de destruir. É sempre as mesmas coisas. Enquanto ele estiver de pé, ele não vai sossegar enquanto você não estiver caído. Enquanto ele vê sua família sendo uma bênção, ele não vai sossegar enquanto não lançar uma seta para sua família inteira ser destruída. E agora Deus ele fala para Satanás, ele olha para Satanás e fala assim: ó, haja visto que tem vindo da terra, tem visto por lá o meu servo Jó. Mesmo você tocando nas riquezas deles, mesmo você tocando nos bens dele, mesmo matando os servos, mesmo tocando na família dele, ele continuou me glorificando, ele continuou de pé, ele continuou me servindo. Isso mostra para você, Satanás, que nem todo mundo é igual a você, que nem todo mundo é da mesma forma que você, que tinha o céu, que tinha esplendor, que tinha majestade, e mesmo assim queria algo maior do que aquilo que você não pode aguentar. E é por isso que você está passando por essa situação. Mas tem homens ainda lá embaixo que glorificam verdadeiramente o meu nome, que continuam me buscando, não importa se eu dou ou se eu não dou, se eu cuido ou se eu não cuido, eles continuam glorificando o meu santo nome. E eu creio que aqui dentro desse ministério tem pessoas que mesmo na dificuldade continuam glorificando o nome santo do Senhor, que mesmo na aflição continua falando: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor na minha vida.
Presta atenção agora que Satanás, ele olha para Deus agora e ele fala: eu arranquei tudo e ele está de pé ainda. Mas pele por pele, mão por mão, e tudo aquilo que o homem tem, ele entrega pela sua vida. Toca agora na vida dele para você ver se ele não blasfema da sua face. E Deus, ele olha para Satanás e fala: vai lá, toca nele, toca nos ossos dele, toca na pele. A única coisa que eu não te autorizo a fazer é matar ele, porque lá na frente a obra que eu tenho na vida dele é muito maior do que tudo isso que ele está passando hoje. E presta atenção que agora Satanás, ele sai da presença de Deus. Ele vai lá e coloca uma chaga maligna no Jó. Jó agora, ele começa a enfermidade a comer a sua carne. Ele pega um caco de telha e começa a se coçar, porque não, só com as unhas não dava. Jó agora, ele está passando um momento de tribulação na sua vida. A mulher agora olha para ele e fala: como é que ainda se conservas íntegro nessa situação? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó, ele olha para ela e ele fala assim: como umas loucas fala tu, recebeste o bem de Deus e o mal não queres receber. Ali Jó, ele continua firme, continua reto, continua íntegro. Mas Jó agora, ele está enfermo. Jó agora, ele não tem bens materiais. Jó agora, ele é tratado como um mendigo naquele lugar, porque ele não tem mais nada para oferecer para as pessoas. Presta atenção agora que a situação de Jó ainda não terminou. A palavra nos fala que 3 amigos de Jó agora aparecem diante dele. E no momento em que esses 3 amigos aparecem, eles começam a olhar para Jó e para a circunstância de Jó. Aqueles homens, eles ficam por 7 dias calados. E quando eu olho e observo aquilo que está na palavra, eu penso e imagino: nossa, esses daí são amigos de verdade. Homens que estão 7 dias com a boca fechada, 7 dias buscando ali para saber o que falar para aquele homem. Esses sim são amigos de verdade. Estão do lado de Jó, estão querendo abraçar Jó. Mas quando aqueles homens abrem a boca, tudo cai por terra. Aqueles homens, eles olham para a situação de Jó. Ele faz Bildade e Zofar. Ele olha para Jó e fala assim: Jó, tudo isso que você está passando é porque você tem pecado escondido. Tudo isso que você está passando é porque você blasfemou do Senhor. Tudo isso que você está passando é porque lá atrás, Jó, você fez algo escondido e pensou que ninguém estava vendo, mas o Senhor estava vendo. Você pensou que o seu pecado ia passar impune, Jó, mas não passou não. Olha aí o que você está passando agora. Agora, Bildade, ele olha para Jó, ele vê tudo aquilo que está acontecendo, viu o que ele faz, já falou para ele. E ele fala: Jó, tudo o que a gente passa é aquilo que nós plantamos. Você está colhendo aquilo que você plantou. Você está somente recebendo aquilo que você mesmo procurou, Jó. Você plantou errado e está colhendo agora os seus erros. Eles não conseguem observar que tudo aquilo era algo que o Senhor tinha na vida de Jó. Porém Zofar, ele olha para aquilo tudo que está acontecendo, vê que Jó já está abatido, oprimido, já está sendo oprimido pelos seus 2 amigos, que se pelo menos se diziam amigos. Ele olha ali e ele fala assim: Jó, sabe tudo isso que eles falaram agora? Eu vou além. Você merece sofrer ainda mais. Você merece um sofrimento muito maior do que esse que você está passando. Você merece, Jó, agora que Deus arranque a sua vida. Você merece a morte, Jó, porque tudo isso que você está fazendo é consequência daquilo que você já fez. Aqueles homens agora, ele olha e joga um balde de água na cabeça de Jó. A palavra nos fala que Jó, ele tenta se defender, tenta argumentar contra os seus amigos, mas chega um momento que Jó fica cansado. Chega um momento que Jó não aguenta mais brigar. E muitas vezes nós passamos essas dificuldades, pessoas blasfemando da nossa vida, pessoas falando que nós estamos fazendo errado, pessoas dizendo que nós estamos em pecado, quando nós estamos apenas passando uma dificuldade momentânea. E no momento em que nós estamos passando essa dificuldade, as pessoas não conseguem observar que isso tudo é um trabalhar de Deus na nossa vida. E elas começam a falar, começam a argumentar, e enquanto Jó, ele tenta se explicar, tenta se colocar à frente, tenta ganhar em argumentos, o Senhor está somente olhando para aquilo que ele está passando. Mas chega um momento que Jó, ele olha toda aquela situação e ele cansa de argumentar com pessoas que não iriam edificar a vida dele em nada. E ele começa a focar naquele que realmente faz algo, ele começa a falar com o Senhor. E muitas vezes nós estamos perdendo batalhas espirituais, estamos perdendo coisas espirituais, porque nós tentamos
argumentar com pessoas humanas igual nós, sendo que o Senhor quer somente intimidade conosco, quer que você busque o céu e não os homens. Começa a buscar aquele que realmente soluciona problemas, começa a buscar aquele que realmente pode fazer da sua vida algo novo, algo esperançoso. Começa a buscar o Senhor Jesus na sua vida e não começar a argumentar com pessoas que não edificam a sua vida. Homens falam o que quer, mas somente o céu sabe aquilo que você está passando e o processo pelo qual você está vivendo. A palavra nos fala que Jó, ele fica se argumentando, ele fica se questionando, fica perguntando para Deus: Deus, mas por que isso está acontecendo? Deus, mas por que eu estou passando por tudo isso? Porque eu vejo pessoas ímpias prosperando e eu estou aqui nessa dificuldade. Porque eu vejo pessoas que não te servem sendo abençoados e eu que estou aqui te servindo, te buscando, não blasfemei da tua face, estou passando por tudo isso. E o Senhor fica calado. E eu entendo aqui, meus irmãos, que esse foi o momento mais difícil de Jó. Muitas das vezes a luta que nós estamos passando não é o mais difícil sobre nós, mas o silêncio de Deus quando nós perguntamos alguma coisa e o Senhor não fala absolutamente nada. Esse é o momento mais difícil, porque a gente começa a se questionar, perguntar: Senhor, será que eu estou fazendo certo? Senhor, será que realmente eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus? Será que realmente os meus amigos que falaram que eu tinha pecado escondido não estão certos? Será que essa prova que eu estou passando, Senhor, não é por consequência do que eu realmente fiz? E o Senhor fica em silêncio e você começa a ter um turbilhão de pensamentos na sua cabeça e não saber mais o que fazer. E a palavra nos diz então que Jó, ele agora está tentando conversar com o Senhor. Jó faltou dizer: Senhor, pelo amor de Deus, me dá uma resposta. E pode ser que você chegou aqui nessa noite angustiado, entristecido, com a família toda destruída, com o lar em ruínas. Pode ser que você chegou aqui nesse lugar e o seu trabalho não está indo nada bem. E você chegou até aqui e falou: Senhor, fala comigo que eu preciso ouvir a sua voz. E o Senhor está calado. Mas eu creio que até o final dessa ministração o Senhor responderá na tua vida em nome de Jesus. Eu creio que você não veio buscar, você não veio aqui escutar a história do João e da Maria. Eu creio que você não veio aqui nesse lugar ouvir o conto da Disney. Você veio aqui para ouvir a palavra genuína do Senhor. E quando ela vem sobre o seu coração, algo novo tem que acontecer sobre a sua casa e sobre a sua vida. A palavra nos diz que Jó, ele fica do capítulo de número 3 até o capítulo de número 37, tentando achar uma justificativa daquilo que ele está passando. E o Senhor não fala absolutamente nada. A palavra nos fala que ele fica durante todos esses capítulos buscando algum argumento para conversar com o Senhor, e o Senhor apenas calado. Jó chega no momento que ele conversa com o Senhor, e agora o Senhor se levanta e fala: Jó. E no capítulo de número 38, se você pegar e você ler, você vai ver que Jó, ele é respondido do Senhor, ele é respondido pelo Senhor através de um redemoinho. O redemoinho, ele quer dizer um vento desordenado, um vento desgovernado. Porém, Jó, ele está ali com uma lepra em seu corpo. Jó, ele não consegue se levantar. Jó agora, ele tenta observar aquilo que está acontecendo e aquele redemoinho vindo sobre a sua vida. Só que o último redemoinho, o último vento que veio oriundo do deserto, ele derrubou a casa onde estavam os seus 10 filhos. E agora um vento da mesma forma está vindo falar com ele. Eu imagino Jó olhando para aquela circunstância e falando: agora acabou. O mesmo fim que os meus filhos tiveram, eu também vou ter agora. Agora o vento está vindo sobre a minha vida e não sobre uma casa. O último vento veio, derrubou a casa e matou meus filhos, e agora está vindo sobre a minha vida. Agora acabou para mim. Porém, quando Deus, ele olha e observa tudo aquilo, e ele fala para Jó, ele conversa com Jó, e a primeira coisa que Deus faz com Jó é dizer: Jó, cinjas os teus lombos como homem. Presta atenção que Jó, ele está passando dificuldades. Jó, ele não tem casa, ele já não tem mais família. Jó, a esposa dele não consegue observar o processo que ele está passando. Os amigos não conseguem observar. E o Senhor, e Jó pedindo uma resposta: por que eu estou passando sobre isso? O porquê que eu estou passando toda essa aflição, essa angústia? E a primeira coisa que Deus faz quando aparece na frente de Jó é falar: Jó, cinjas
os teus lombos como homem. E o que isso significa? Quando a Bíblia nos fala sobre cingir os teus lombos, naquele tempo os homens eles usavam uma veste longa até o final da perna. E quando aqueles homens eles precisavam se apressar para alguma coisa ou tentar andar com uma certa velocidade maior, aqueles homens eles pegavam a ponta do vestido e eles prendiam no seu cinto. Aquilo significava cingir os teus lombos, para você se colocar de pé e andar com mais velocidade. Deus ele está olhando para Jó, ele está dizendo assim: Jó, se coloca de pé, arruma a sua roupa, que agora eu vou falar com você e o processo pelo qual você está passando vai ter uma reviravolta e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida e o meu nome será glorificado lá na frente na sua vida. Presta atenção agora que Jó, ele começa a ouvir o que o Senhor tem a dizer. Só que Jó está esperando uma resposta. Só que quando o Senhor chega até Jó, ele chega com perguntas. Porque o Senhor, ele é especialista em responder as nossas perguntas com outras perguntas. Ele olha para Jó e fala assim: Jó, você falou que eu não estava no controle da sua vida. Então me fala, Jó, aonde você estava quando o mundo foi criado? Aonde você estava, Jó, quando as estrelas foram criadas? Aonde você estava, Jó, quando eu coloquei o alicerce que segura o globo terrestre no ar? Ô Jó, me fala uma coisa, você sabe me dizer aonde está firmada a pedra angular que segura o globo terrestre na atmosfera, Jó? Ô Jó, me fala uma coisa, você sabia, Jó, você consegue ir até um monstro Leviatã e pegar ele com um anzol, Jó? Você consegue fazer isso? Eu imagino Jó olhando todos aqueles questionamentos e falando: Senhor, eu não consigo. Eu não sei onde está a pedra angular. Eu não sei o nome das estrelas. Eu não sei como que o mundo foi criado. E o Senhor olhando para ele falando assim: pois bem, Jó, você não sabe de tudo isso, mas tudo isso que eu acabei de te perguntar foi eu que fiz, eu que ordenei, eu que coloquei. As estrelas, Jó, que você está olhando no céu, você pode até não conhecer elas, mas eu chamo cada uma delas pelo nome. Se eu tenho o controle, Jó, das estrelas que estão no céu, quem dirá da tua vida, Jó? Quem dirá da tua história, Jó? Quem dirá daquilo que você está passando, Jó? Deus tem o controle de tudo. Não existe uma estrela que aparece no céu sem a permissão do Senhor. E como é que nós, pequenos, pensamos que o Senhor não está mais no controle? Que o Senhor não está mais vendo? Que o Senhor não está mais observando? Que o Senhor não tem mais o controle da nossa vida? Se tudo o que acontece no mundo, como o nosso irmão falou, a oração dele está sendo feita aqui, mas é lá no Ceará que o Deus está operando milagre. É lá no Ceará que Deus já está lá, já está presente lá. Ele está aqui dentro desse culto, mas lá Ele também está. Em outro país Ele também está. Quem dirá o controle da nossa vida tão pequena? Será que o Senhor não tem? Você acha mesmo que esse problema, essa dificuldade que você está passando é maior do que as mãos do Senhor sobre a sua vida? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Foi isso que foi ministrado aqui, meu irmão. Antes de eu ministrar a palavra, a gente precisa muitas das vezes descansar no Senhor. Eu sei que a dificuldade vem, a gente fica desesperado. Eu sei que no momento em que a aflição vem, a gente não sabe o que fazer e a gente fica procurando resposta, procurando como é que eu resolvo, como é que eu soluciono, como é que eu faço. Ó, Senhor, amanhã vence o meu aluguel, como é que eu pago o meu aluguel? Mas a gente muitas das vezes precisamos descansar no Senhor, porque o Senhor tem a resposta para tudo. O nosso problema é que muitas das vezes a gente tenta buscar respostas, entregar a resposta para o Senhor, entregar para nós. Ó Senhor, eu vou te perguntar, mas está aqui um lápis, uma caneta, que eu já escrevi no papelzinho que o Senhor precisa me responder. E não é assim com o Senhor. Você pergunta e aguarda que no momento em que Ele te responder, vai ser algo maravilhoso para a tua vida. E a palavra nos fala no capítulo de número 42, para finalizar, que Deus, Ele no momento em que conversa com Jó, Ele se retira da presença de Jó e Ele vai até os amigos que blasfemaram, porque Ele precisa primeiro mudar o cenário daquilo que Jó está passando. Então Ele vai até os amigos de Jó e Ele já chega nos amigos de Jó e fala assim: ó, a minha ira
se acendeu contra vocês. E aqueles homens, eles não entendem o que está acontecendo. Ele fala, mas por que, Senhor? E Deus fala assim, vocês falaram mal contra mim, vocês blasfemaram de mim. E aqueles homens, ele olha ali então para o Senhor e ele fala assim, não, Senhor, eu não falei do Senhor não, falei de Jó. E o Senhor fala, pois bem, quem fala de Jó, também fala de mim. Quem toca em Jó, também toca em mim. Quem toca em você, meu irmão, também está tocando em Deus. Quem toca na sua vida também está ferindo Deus. Quem toca naquele que serve ao Senhor, que honra ao Senhor, que é íntegro diante da presença do Senhor, quando alguém toca em você, está tocando em Deus, e Deus se coloca de pé pela sua causa, por aquilo que você está passando, e sobre a tua casa e a tua família. E agora o Senhor, ele olha para aqueles homens e eles falam assim, mas tem uma saída. Vai até Jó, o homem que vocês blasfemaram. Vai até ele, e vocês vão pedir para que ele ore por vocês. Se Jó orar por vocês, eu perdoo. Mas se Jó não orar por vocês, esquece. Eu imagino aqueles homens chegando até Jó e falando, Jó, me perdoa por aquilo que eu fiz na sua vida. Me perdoa por tudo que eu falei da sua face. Eu entendi agora, Jó, que Deus tinha um propósito sobre isso tudo que você estava passando, e que você realmente era um homem íntegro, que você realmente era um homem reto. E agora aqueles homens, eles estão ali junto de Jó, e eles pedem, Jó, ora por nós, faz uma oração por nós. E eu entendo aqui que Jó, ele perdeu, eu falei das 3 riquezas de Jó: riqueza material, riqueza familiar e a riqueza espiritual. Jó perdeu a família, Jó perdeu o material, mas o espiritual de Jó ainda estava firme na presença do Senhor Jesus. E é por isso que muitas das vezes, mesmo você lançado no chão, mesmo sua casa toda destruída, mesmo sua vida todo um tormento, a dificuldade vindo sobre a sua casa, sobre você, sobre o seu lar, sobre aquilo que você toca, chega pessoas até você e fala assim, irmão, eu preciso de uma oração sua, eu preciso que você ore por mim. E muitas das vezes você vai ter que orar por outras pessoas, mesmo estando quebrado, mesmo estando em aflição, mesmo passando por momentos difíceis. Você já ouviu aquela é uma frase muito simples, que muitas vezes você vai estar orando por cura, passando enfermidade. Muitas vezes você vai estar indo em hospital orar por doentes com a sua família destruída dentro da sua casa. Muitas vezes você vai orar por pessoas que estão passando o mesmo problema que você. Muitas vezes você vai estar passando escassez, o aluguel atrasado, a luz atrasada, não tendo dinheiro nem para colocar gasolina no carro. Mas você vai estar orando por outra pessoa para que ela tenha prosperidade, para que ela tenha dinheiro, para que ela tenha uma vida na presença do Senhor. E é por causa disso, porque Jó, ele perde todos os bens materiais, mas a presença do Senhor e a unção do Espírito ele não perde. Isso Satanás não consegue tirar, isso Satanás não consegue arrancar de você. Por isso que pessoas que estão na presença do Senhor, elas conseguem tirar forças de onde não tem para orar por outras pessoas, para abraçar outras causas, para estar junto de pessoas que estão passando por problemas. E é por isso que nós, como pastores, o que nós queremos da igreja é que a igreja entenda que o melhor é você estar orando por outras vidas, abraçando outras vidas, do que pensando no seu próprio problema. Por quê? Porque quando nós pensamos no problema do próximo, o Senhor está pensando no seu. Quando você está pensando no problema daquele que o irmão está passando e você chora com aquele irmão, você sente aquilo que o irmão está sentindo, o Senhor olha para você e fala, filho, eu sei que você está orando por ele, mesmo passando a mesma aflição, mas eu estou me colocando de pé para resolver todos os seus problemas. E a palavra nos fala que assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. E o Senhor fez tudo isso enquanto ele orava pelos seus amigos. Presta atenção que primeiro, para Deus trazer uma restauração sobre a sua casa, ele primeiro precisa apagar os sentimentos que você tem dentro do seu coração. Mas como assim, William? Jó, ele poderia estar arrasado com os amigos dele, poderia estar chateado com os amigos dele, nem querendo olhar eles de perto. Mas no momento em que aqueles amigos chegam, ele precisa orar pelos amigos, ele precisa liberar o perdão sobre os amigos, ele precisa liberar aquilo que está dentro do seu coração, para que aquilo não exista mais, e o Senhor comece a fazer uma restauração sobre a sua vida. Porque o Senhor não vai mudar cativeiro de um lugar que está vivendo ainda o passado.
Deus não vai mudar cativeiros de pessoas que não liberam perdão e vão continuar vivendo com esse remorso dentro do seu coração. É necessário você mudar a página, virar a página. E é por isso que Jó, ele fica do capítulo de número 3 até o capítulo de número 37 tentando buscar respostas, porque aquele sentimento ainda está dentro do seu coração. A angústia, a aflição, a chateação com seus amigos ainda está dentro dele. E o Senhor, no momento em que chega, ele precisa tirar isso da vida de Jó. Então Jó, ele começa a orar pelos seus amigos, mostrando que ele os perdoou, que ele realmente liberou esse perdão. E no momento em que ele está orando, liberando o perdão, o Senhor começa a mudar o cativeiro dele. Então é necessário você liberar isso que está dentro do seu coração e não guardar essa mágoa que você tem, não guardar esse ressentimento, isso que você guarda no seu peito, lança para fora. Para o Senhor começar a mudar a sua vida, mudar o seu cativeiro, começar a te arrancar de lugares que você está passando. Muitas das vezes é porque você não libera o perdão, muitas das vezes é porque você não começa a arrancar do seu coração coisas que você pensa que o Senhor fez e Ele não fez. É nós mesmos que colocamos na nossa cabeça. E presta atenção que o Senhor, Ele começa a abençoar Jó. E agora Jó, ele começa a ter tudo em dobro daquilo que ele tinha. Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, agora ele tem 14.000. Jó, ele tinha 3.000 camelos, agora ele tem 6.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de bois e agora ele tem 1.000 juntas de bois. Ele tinha 500 jumentas, agora ele tem 1.000 jumentas. O Senhor começa a restituir tudo em dobro, tudo em dobro, tudo em dobro. E a palavra nos fala então que Jó agora ele tem mais 7 filhos e 3 filhas. E presta atenção que a Bíblia não nos relata o nome dos homens, mas nos relata o nome das mulheres. E agora é para finalizar, eu prometo, mais 3 minutinhos eu finalizo. O nome da primeira filha e o nome das filhas de Jó, ele nos fala sobre aquilo que Deus fez na vida de Jó após ele estar orando pelos amigos. O nome da primeira filha era Gemima. E eu sou muito curioso na Bíblia e eu começo a ver que quando a Bíblia coloca algo e não coloca outro, é porque ali tem um significado. O nome das mulheres geralmente não aparecia, e sim o dos homens. Os homens geralmente tinham mais honra nessa questão. Mas quando a Bíblia nos fala sobre o nome das filhas de Jó e não relata os filhos, eu comecei a ficar intrigado. Eu comecei a buscar naquilo que Deus tinha feito na vida de Jó, o porquê que falou somente o nome das filhas. E a resposta do Senhor sobre a minha vida veio através dos nomes dela. O nome da primeira filha era Gemima. O nome Gemima, ele tem um significado. E se você colocar, dar um Google agora, ou então pesquisar, fazer uma pesquisa rápida, você vai ver que o nome Gemima, ele significa pomba. E nós sabemos que dentro da Bíblia Sagrada, a pomba, ela tem um significado também. E ela significa paz. O que isso significa? Jó, eu sei que essa luta te tirou a paz. Eu sei que essa luta te trouxe tormento. Eu sei que tudo isso que você está passando, Jó, te deixou angustiado e entristecido. Eu sei que essa luta que você está passando, Jó, não te deixa mais dormir. Mas eu sou o Deus, Jó, que te devolve a paz na sua casa, Jó. Eu sou o Deus que devolve Gemima na sua casa, Jó. E Gemima, Jó, não é somente a tua filha, Jó. Gemima é a paz abundante que eu trago sobre a sua casa. É a paz que eu trago sobre a sua vida. É a paz que eu trago, Jó, sobre todo o teu lar, Jó. Eu restauro a paz dentro da sua casa. Então levanta a mão para o alto que eu vou profetizar na sua vida. Deus está trazendo a paz novamente para a sua casa e para a sua vida em nome de Jesus. Deus agora ele traz a paz sobre a vida de Jó. E o nome da segunda filha também nos traz um significado. O nome da segunda filha era Késia. E se você der uma pesquisa, você vai ver que o nome Késia, ele tem uma derivação do nome Cássia. O que significa isso, William? O nome Cássia era uma madeira aromática que era muito utilizada para fazer o óleo da unção. O óleo que nós derramamos sobre a sua cabeça quando você é ungido. O óleo que nós derramamos sobre ti quando nós vamos fazer uma oração pela enfermidade. E a cássia era usada para fazer o óleo da unção. E o que isso significa, William? Que a luta de Jó até tentou fazer com que o sacerdócio dele fosse lançado no chão. Até tentou fazer com que ele blasfemasse do Senhor.
A luta que ele estava passando até tentou fazer com que aqueles homens não observassem que ele era um homem de Deus. Muitas vezes as lutas que você está passando está fazendo você olhar para as circunstâncias, e as pessoas olham para você e falam aí, ó, ele está passando tudo isso porque ele não serve a Deus verdadeiramente, ele não tem mais a unção, ele não tem mais aquilo que Deus derramou sobre a vida dele. Mas eu vim aqui como profeta do Senhor Jesus para dizer para ti e para a tua vida que a mesma unção que Jó foi restaurada, que Deus derramou sobre a vida de Jó, Cássia que foi derramada, Gemima e Késia que foi derramada sobre a vida de Jó, a unção do céu que foi derramada sobre a vida de Jó está sendo derramada sobre a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. E a unção que você achou que não tinha, a unção que as pessoas achou que você não tinha, está sendo derramada sobre a sua casa, está sendo derramada sobre o seu lar, está sendo derramada sobre a sua família, e o Senhor está começando a restaurar tudo aquilo que você perdeu, em nome do Senhor Jesus. Tirou a paz, mas eu devolvo a paz. Arrancou a unção, mas eu devolvo a unção. O que mais está faltando para Jó ser restaurado? Calma aí, Jó, que ainda não terminou não. Ainda tem a terceira filha, o nome dela era Keren Apuk. E aqui eu finalizo. A palavra Keren Apuk, ela tem também um significado. E o significado de Keren Apuk significa olhos que brilham. E alguns já entenderam. Deus está falando para Jó, eu sei que quando as pessoas olhavam para os seus olhos, só via tristeza, só via solidão. Você não tinha mais, Jó, aquele semblante que você tinha quando estava com os seus filhos. Eu sei, Jó, que quando você olha em volta agora, você só vê destruição, você só vê aquilo que aconteceu. Eu sei, Jó, que pessoas vieram até ti, falaram mal da sua vida, falaram mal da tua casa, falaram mal de tudo aquilo que você tinha. Mas Jó, isso tudo não acabou não, Jó. Eu sei que essa luta está tirando todo o brilho dos seus olhos, Jó. Mas eu sou o Deus, Jó, que devolve Keren Apuk sobre a sua vida, Jó. Eu sou o Deus que devolve os brilhos dos seus olhos, Jó. Eu sou o Deus, Jó, que quando você está angustiado, amargurado, entristecido, os olhos já não tem mais o brilho que tinha. Eu pego o Keren Apuk e devolvo na tua casa. Eu pego o Keren Apuk e devolvo no teu lar. Eu devolvo, Jó, os olhos que brilham na tua cara, Jó. Os olhos que brilham na tua casa, Jó. Os olhos que brilham sobre a sua família, Jó. E os outros verão, Jó, que os seus olhos voltaram a brilhar, e o meu nome está começando a ser glorificado na sua vida, em nome de Jesus. E Deus faz isso por quê? Porque para cada dia de vergonha tereis dupla honra, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Fique com a paz do Senhor sobre a sua vida. Fique com a unção derramada do Senhor sobre a sua vida. E fique novamente com os olhos que traz o brilho sobre a sua face, em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Benção por, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Maravilha, né? Como é bom ouvir a palavra do Senhor, né? Profundo, né? O significado dos nomes é tremendo, né? Como Deus trabalha, né? O significado. É verdade, a Bíblia quase não fala nome de mulheres, né? Mas é homem. Homens, né? Louvado seja Deus. Gostou, pastor Adão, os nomes aí? Quando ele falou os nomes, já lembrei tu. Benção pura, né? Voltou a paz, voltou a brilhar novamente, né? O lar novamente, né? Ter paz, ter a unção, né? A presença de Deus e o brilho que não falta, né? Voltou a ser luz do mundo e sal da terra, né? Aleluia. Dá tempo, vamos louvar mais um louvor com o João Silva para encerrar? Vamos, João Silva. Glória a Deus. Vamos louvar o hino que tem como título Na Hora da Prova. Eu mandei para o varão aí. Passa João Silva, Na Hora da Prova. Pode escolher, pode procurar o que você acha. Quando Deus me deu esse louvor, eu estava lendo esse capítulo 42. E ali eu vi que Jó foi um homem de... Ele orou pelos amigos, né? Ele fez oração pelos amigos, tudo. Mas ele foi um homem que alguém falou para ele assim, ó, larga esse teu Deus, morre. Você já está nessa situação que está aí, você não tem mais como se levantar. E ele disse, como fala tu, fala uma louca. E começou a adorar a Deus. Esse aí, Deus me deu esse louvor aí, ó, nesse capítulo aí. Pode soltar a hora da prova aí.
Vamos cantar para Jesus. Eu nunca cantei, não vou cantar hoje. Só por causa dessa palavra abençoada aí. Que Jó foi um homem guerreiro, um homem valente, que não olhou para as provas. Ele lutou e venceu. Assim será você, será eu. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Procura aí, hora da prova, playback, João Silva. Você vai achar aí. É esse de cima aí, esse último. Procura aí que você vai achar. Ele é um louvor que eu nem canto ele quase, mas numa hora dessa não tem como, né? Acho que eu só cantei para gravar. Olha aí, ó. É isso aí mesmo, só que ele é playback. Acha o playback dele, que ele está por aí. Na hora da prova, playback, João Silva, você vai achar. Eu vou cantar ele, porque não tem como cantar outro louvor. Se não achava, tem o playback e o cantado aí. Tem os dois, sempre eu ponho os dois. Achou não, varão? Então manda esse aí mesmo. Se não achou o playback, manda esse. Viu? Nós cantamos dublado, mas vamos cantar ele, em nome de Jesus. Ele está por aí. Vai passando. Vai passando. Tem louvor que é uma benção. Tem um monte aí de João Silva. Ele vai chegar nele. Não achou? Se não achou, põe o cantado, viu? Vai lá no cantado que a gente canta junto. Tá bom? Mas ele tá aí, que eu acabei de ver ele agora. Eu mandei pro obreiro aí. Eu mandei pro obreiro. É isso aí, obreiro. Aí, ó. É isso aí. Vamos cantar a hora da prova. Mas é na hora da prova que eu vou dar glória. Que eu vou dar glória. Que eu vou dar glória. Em vez de murmurar, eu peço é vitória. Eu peço é vitória. Eu peço é vitória. É na hora da prova que eu vou dar glória. Que eu vou dar glória. Que eu vou dar glória. Em vez de murmurar, eu peço é vitória. Eu peço é vitória. Eu peço é vitória. É na hora da prova que temos que dar glória. Foi assim com Jó. Quando o inimigo encontra um crente ungido, lavado e remido, ele tenta derrubar. Porque o crente, ele orando faz efeito. Deus levanta do seu trono e começa a guiar. O crente orando abre porta de emprego, levanta da cama enfermo, almas ganham sem cessar. O inimigo então fica enfurecido e o tapete do crente ele quer puxar. Mas é na hora da prova que eu vou dar glória. Que eu vou dar glória. Que eu vou dar glória. Em vez de murmurar, eu peço é vitória. Eu peço é vitória. Eu peço é vitória. É na hora da prova que eu vou dar glória. Que eu vou dar glória. Que eu vou dar glória. Em vez de murmurar, eu peço é vitória. Eu peço é vitória. Eu peço é vitória. É na hora da prova, irmão, que a gente tem que ser forte. Tem que passar dando glória. Quando o inimigo encontra um crente ungido, lavado e remido, ele tenta derrubar. Porque o crente, ele orando faz efeito. Deus levanta do seu trono e começa a guerrear. O crente orando abre porta de emprego, levanta da cama enfermo, alma ganha sem cessar. O inimigo então fica enfurecido e o tapete do crente ele quer puxar. Mas é na hora da prova que eu vou dar glória. Que eu vou dar glória. Que eu vou dar glória. Em vez de murmurar, eu peço é vitória. Eu peço é vitória. Eu peço é vitória. É na hora da prova que eu vou dar glória. Que eu vou dar glória. Que eu vou dar glória. Em vez de murmurar, eu peço é vitória. Eu peço é vitória. Eu peço é vitória. É na hora da prova que temos que ser fortes. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus propósitos. Creia em Deus que você já está vencendo em nome de Jesus, amém? Aplauda Jesus e assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Não tem depois da prova? É vitória. Depois da prova é vitória.
Amém, irmãos? Como é bom, né? Adorar o Senhor, né? Se você vai voltar mais vezes, né? Vamos dar mais oportunidade para Ele, né? Para nós alegrarmos juntos, né? Em nome de Jesus. Lembrando que sexta-feira temos o culto de cura, libertação, restauração. Vamos colocar a nossa fé em prática, né? Vamos buscar, né? Pela bênção, pelo milagre, pela vitória, né? Pelas portas abertas, porque como o nosso irmão louvou, é na hora da prova que temos a glória, né? Paulo e Silas estavam lá, trancadinhos, judiados, machucados, mas estavam lá, orando e adorando ao Senhor, né? Louvado seja Deus. E de repente o milagre aconteceu, né? É assim que acontece na vida do crente. De repente a bênção chega e surpreende, e o nome do Senhor é glorificado, né? Amém. Quero agradecer ao Bispo William, sua vida, meu irmão, seu carinho. Dê um abraço a todo o povo daquela igreja linda lá do Cádiz. Puxa a barba do apóstolo. Tá bom? Pastora Aline, que Deus abençoe, viu? Uma alegria tê-los conosco aqui. Que possa voltar mais vezes. Amém? Traga quem você quiser aqui. Essas portas estão abertas para... Nós somos uma família só, né? Um só Deus, um só Senhor e um só rebanho, um só pastor, né? Para adorar o Senhor. Amém? Sexta-feira então tem mais, às 19h30. Gratidão a Deus por ver todos os irmãos que estão aqui esta noite. Que Deus abençoe os irmãos que saiam daqui abençoadíssimos. Em nome de Jesus. Sexta-feira tem mais. Volte novamente sexta-feira. Vamos estar orando, clamando a Deus em nome do Senhor. Mamarlene, Deus te abençoe, Mamarlene, ó. Deus abençoe a senhora, viu? Grandemente, dê saúde para a senhora, vigor. Dá um abraço no Cravinho. Fala que ele está devendo uma visita aqui. Fala para ele ficar deixando carregar a maleta dos grandão lá, não, hein? Bom, me dá um beijão dele grandemente, tá bom? Faça assim com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo habite em cada coração. E todo aquele que nele crê diz amém. Se Deus é por nós e operando Deus, digam bem forte: ninguém. Amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aplauda ao Senhor. Você que está vendo esse vídeo, Deus abençoe sua noite, o seu dia amanhã, sexta-feira, temos um encontro marcado aqui em nome de Jesus às 19h30.